E aí, turma, tudo bem? Voltamos aqui para o Geotronics. É com prazer que eu apresento para vocês o engenheiro João Carlos Gomes. A gente tem um amigo em comum, que é o Diogo. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Muito obrigado por ceder esse tempo precioso para a gente. João, fala um pouquinho de você, para a turma conhecer quem é o João Carlos Gomes. Bom, já fui devidamente apresentado. Meu nome é pelo Alexandre. Sou engenheiro civil, trabalho com 40 ainda não, estou com 37 anos de experiência. Comecei minha vida profissional em obra de infraestrutura em 1988, na Andrade, aqui na duplicação da rodovia Dom Pedro, em São José dos Campos, no trecho que ligava Jacareí até Nazaré Paulista. Minha primeira obra foi obra rodoviária, né? E eu era da área de engenharia, então desenvolvi toda a minha carreira basicamente na área de engenharia e gestão, né? Depois eu militei de novo por estrada há algum tempo, depois fui fazer indústria, fui fazer parque de diversões, a gente construiu lá, participou da construção do parque Hopi Hari, e aí saí da Andrade Gutierrez, eu tinha 20 anos de Andrade Gutierrez, saí da Andrade, fui para Galvão, fiquei 5 anos na Galvão, a gente ascendeu ao cargo de diretor da Unidade de Negócios de São Paulo, tocamos também várias obras rodoviárias e habitacionais, e uma série ET, né? Nós fizemos a ET lá do Córrego do Tur em Jacareí, e da Galvão eu saí, passei um ano na Barbosa Melo, já estava na área comercial, e depois fui para Viracopos, né? Acabei implantando o aeroporto de Viracopos, fiquei lá um ano, a gente construiu 85% do novo aeroporto de Viracopos, dado do governo, de quando eu saí lá, que foi outubro de 2013, o aeroporto tinha uma evolução do projeto de 85%. Eu saí de Viracopos e fui ser diretor da linha 6 do metrô de São Paulo, da concessionária. Aí eu fui ser diretor administrativo e jurídico. O consórcio lá era Constran, Odebrecht e Queiroz Galvão. Eu acabei assumindo a área pela Constran, a área administrativa e a área jurídica. De lá eu saí, aí eu fui convidado para trabalhar no setor público, eu fui para Brasília, fiquei 2 anos e meio na Valec, 1 ano e meio como superintendente de construção e 1 ano como diretor de engenharia. Depois de 2 anos e meio então na Valec, eu saí, experiência fantástica, não só pelo fato de trabalhar com ferrovia de carga, mas pelo fato de trabalhar dentro do governo. Hoje eu sei muito bem o que o gestor público pode, o que ele não pode assinar, principalmente o que ele deve e o que ele não deve assinar, né? Porque os órgãos de controle não deixam você trabalhar da forma que deveria, né? E o governo é isso mesmo, o governo tem cheio de amarras para trabalhar, tem que ser, diferentemente do setor público. E depois da Valec, nós montamos a Velent, a nossa empresa, Velent Engenharia e Infraestrutura, que é uma empresa focada para a implantação de obras. A gente atua em todas as fases de desenvolvimento do projeto, mas o que a gente gosta mesmo de fazer, no final das contas, é ajudar os nossos contratantes na implantação de obras, né? E a gente atua aportando na estrutura dos clientes a maturidade necessária para a execução daqueles projetos. João, esse modelo de negócio da Velent hoje eu presenciei lá no BRT de Sorocaba. Sim. Vocês fizeram também bem parecido esse modelo e participei lá. Eu estou com 31 anos hoje de topografia, então quando eu comecei lá atrás, eu sou da época que chamava engenheiro de doutor ainda, você deve ter pegado muito verdade, isso. Verdade. Tá? Então hoje, qual é a ideia? A gente está começando essa série com alguns engenheiros que eu trabalhei junto, a gente não trabalhou junto no mercado, mas trabalhamos em Sorocaba, tá? Então a ideia é entender como que a topografia hoje, na sua perspectiva hoje não só como Velent, mas lá atrás, quando engenheiro de produção, engenheiro gerente, como que você vê isso hoje, essa diferença entre a topografia da velha guarda e a nova topografia em obras? Bom, então deixa eu te contar um pouquinho da minha história com topografia. Eu, quando cheguei lá na Dom Pedro em 1988, eu fui para, o pessoal chama de sala técnica, na Andrade a gente chamava engenharia, né? Então era engenharia e planejamento. Eu fazia projetos e planejamento e tinha uma outra área que fazia a parte de controle e medição.
Então toda a parte de desenvolvimento de projeto de obra era feita ali dentro do nosso setor. E a topografia e o laboratório estavam vinculados, né, à nossa estrutura. Eu lembro bem que quando a gente começou a mobilizar a obra da Dom Pedro, e minha primeira obra, né, eu tinha um baita de um chefe de topografia, que era o Davi Nobre de Miranda, foi um grande professor que eu tive aí no meu início de carreira. Mas no início da obra da Dom Pedro, os profissionais que tinham na Andrade naquela época eram profissionais que vinham de obras, né, fora de São Paulo. Pessoal que vinha do Mato Grosso e de outras regiões, mas principalmente da Amazônia. E eu lembro muito bem que quando a gente começou a obra da Dom Pedro, veio uns 2 ou 3 topógrafos da Amazônia para trabalhar com a gente. Aí, em um determinado momento lá, teve um erro de topografia. Eu chamei o cara para conversar, o cara falou assim: doutor, preocupa não. Qualquer coisa aqui, 1, 2 quilômetros, está dentro da obra. Falei, puta, olha, eu vou te falar, eu tô liquidado com essa turma aqui. Com as pontes, do que era Dom Pedro, obra dentro de São Paulo, né, puta, tudo espremidinho, faixa de domínio limitado, o cara, né, qualquer coisa, 2, 3 quilômetros, está dentro da obra. Eu falei, putz, mas era isso, era a realidade, né, de quem vinha de uma obra, né, na Amazônia, realmente. Talvez não chegasse a esse tanto, mas qualquer errozinho de topografia ali não tinha problema, porque não tinha interferência, não tinha nada. Bom, então começamos a obra, obviamente aí depois veio topógrafos com a qualidade necessária para tocar, a obra foi um sucesso, tudo, mas assim, tudo galgado na topografia. Era uma obra rodoviária, né? A Dom Pedro era uma obra desafiadora, a gente teve lá um efetivo de pessoas muito grande, uma obra feita num tempo recorde, duplicação de uma rodovia extremamente perigosa de São Paulo, né, ligava Jacareí a Campinas, a gente estava no lote 1. Então, assim, a gente tinha na obra, eu acho que eram 3 ou 4 equipes de topografia e umas 2 ou 3 equipes de nivelamento. Então, era separado, topografia, né, a marcação era separado dos niveladores, né? Então, você tinha topógrafo e tinha niveladores, né, bem específico. Então, era uma turma, era uma equipe grande que a gente tinha lá, porque a topografia era o carro-chefe da obra, né? E naquela época, tudo, né, na base de instrumentos, né, teodolito e nível, não tinha nada de tecnologia. Bom, isso foi na Dom Pedro. Quando foi em 1990, 91, a gente começou a Carvalho Pinto, a mesma equipe da Dom Pedro começou a Carvalho Pinto, e aí já chegou a Estação Total, né, veio a Estação Total. Estou para te dizer que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras estações totais. Foi? 91, foi 92. Foi provavelmente as primeiras. A gente deve ter. A nossa obra da Carvalho Pinto, se não foi a primeira, foi uma das primeiras estações totais da Andrade Gutierrez. A gente comprou da Santiago e Sintra, era a estação total Topcom, né? Tinha um software topográfico. Software topográfico e tal. E aí a gente ajudou, naquela época, a Santiago e Sintra estava iniciando o trabalho dela de estação total, quer dizer, era uma coisa altamente tecnológica para as questões da época. E eles queriam, então, profissionais da área de topografia que ajudassem eles a desenvolver não só a parte de utilização do aparelho em si, como também a transformação dos dados do aparelho no software. E foi muito engraçado, porque quando eles me pediram para a gente botar pessoal, eu coloquei um topógrafo e um cara de CPD, um rapaz que a gente acabou formando, que é o Rogerinho, né, Rogério Barbosa, depois virou engenheiro, depois ele teve um crescimento espetacular na Andrade Gutierrez, mas o início do trabalho dele na área de engenharia com a gente foi justamente por entender de TI. Por entender de TI, porque o topógrafo nosso não entendia de TI, entendia de topografia. E eu não tinha ninguém para botar, então eu fiz um par. Coloquei um topógrafo e coloquei o Rogério. E depois o Rogério virou um baita professor nessa área, depois ele foi mexer com curso, mas ele se desenvolveu muito, e grande parte do sucesso do nosso processo de migração do teodolito e do nível para a estação total foi justamente porque quando os dados vinham do campo, o Rogério conseguia transformar ele de uma forma muito fácil, né, no software. E ele acabou ajudando demais também a Santiago e Sintra no desenvolvimento do processo. Então, assim, você vê que nós estamos falando do início da tecnologia, sim, da topografia. Estou lá em 1991, 92. Estavam chegando naquela época, inclusive, os primeiros computadores em obra, né?
Então, assim, a evolução foi muito rápida, mas a gente, né, teve a oportunidade de conviver com essa migração. De lá para cá, o trabalho topográfico ele evoluiu bastante, né? A gente estava conversando antes aqui, você estava comentando a respeito de aerofotogrametria, né? Todas as obras eram feitas por aerofotogrametria, né? Tinha o problema das vegetações, então não batia o primitivo com o que você encontrava, era uma confusão danada, tinha que fazer a reconstituição e tal. Sempre tinha problema na hora que você calculava volumes. Então, não era um dado muito certo para efeito de cálculo de volume. Ele era correto com relação a traçado, sim, mas com relação a volume, ele não te dava tanta precisão. E não tinha também sistemas que fazia esse cálculo, era tudo feito na mão, caderneta. Né? Então depois não, depois veio, né, essa parte toda agora de drones e levantamentos por satélites e tal. Mas assim, hoje a precisão que os sistemas de topografia traz para o projeto, para a engenharia, é muito grande. Né? Você hoje pode dizer quase que você tem condição de apurar, sim, na vírgula, né, os volumes que você tem que trabalhar, que você vai trabalhar, que você vai escavar, que você vai aterrar, ou para efeito de locação, tamanha precisão que os equipamentos hoje possuem. Né? Aí você falou dessa evolução, achei muito interessante do prisma de um engenheiro civil, que a gente pensa como topógrafo que está distante da gente, que está lá como engenheiro, como gerente, como diretor, que você teve muito tempo desse tempo, é muito legal ver isso. Mas hoje, para a gente implantar como topografia essa tecnologia, a gente está tendo uma barreira, não na parte de órgãos públicos, porque órgãos públicos são muito definidos as licitações, então é fácil você entender que tipo de processo que você vai ter que cumprir ali. Por exemplo, as consultoras civis hoje, com o compliance, você não acha que está travando um pouco essa entrada aqui, como foi lá atrás na sua época, você poder trazer essa estação total? Será que nessa época a estação total não foi mais cara do que o teodolito? Com certeza. E aí a sua parte de suprimento hoje, com compliance, não ia te causar um problema isso? Assim, a relação não é bem parte de suprimento com compliance. O que acontece é assim, são duas coisas separadas. Vamos falar de órgão público. O órgão público, ele tem hoje, por lei, a obrigatoriedade de contratar projeto por BIM. Sim. Então toda obra hoje tem que fazer seus projetos de BIM. Então o BIM é uma tecnologia que, queira ou não, legalmente ela tem que ser implantada. Sim. Você não faz nada sem BIM. E aí o que acontece? As concessionárias de obras públicas, eu estou falando agora de concessão de rodovia, de ferrovia e tal, como ele tem que submeter um processo dele para a agência, ele também tem que desenvolver o processo em BIM. O que está acontecendo hoje é que o pessoal, muitas empresas não sabem operacionalizar o BIM, né? Então, de novo, eu não sou dessa área de tecnologia, então não vou saber descrever, mas o pessoal faz o projeto no 2D e depois transforma em BIM, em 3D, e já não faz direto no BIM, porque não tem a tecnologia, não tem o conhecimento, não tem o profissional, que isso é uma outra coisa que é uma dificuldade, né? Você capacitar as pessoas para fazer o tipo de trabalho, principalmente pela questão de remuneração, né? Então você tem essa dificuldade. As demais tecnologias, no setor público, se elas não estão especificadas no termo de referência, no edital, não adianta você querer implantar, a não ser que traga para você vantagens competitivas. Então, ele me pede lá um determinado levantamento, uma determinada entregável, né? E aí, através de uma tecnologia, eu consigo fazer aquele entregável mais barato. Sim. Beleza, então eu vou usar a tecnologia a meu favor para mim poder ser mais competitivo. O governo ele não paga, né, por você estar introduzindo tecnologia num determinado projeto, numa determinada situação. Por quê? Porque ele trabalha com a isonomia. Ele pediu para você fazer aquilo, se você faz aquilo com tecnologia ou sem tecnologia, mas a entrega é aquilo que ele pediu, para ele tá bom, ele vai contratar o mais barato. Bom, essa realidade não deveria ser no setor privado. Né? O setor privado, por ele não ter essa restrição, né, de lei, de contratar pelo menor preço e tal, ele poderia ter um valor agregado maior nos seus projetos com a tecnologia. O problema é que o setor privado hoje também é
demandado, ele é regido pelo menor preço, né? Hoje é muito claro, porque as concessionárias hoje, que são carro-chefe, né, da infraestrutura. Sim. Hoje o governo não tem recurso para fazer obra, a maioria das concessionárias hoje são de fundos, né? Então tem um compliance muito grande e tal, papapá. Então precisa ter um suprimento muito forte para garantir que as licitações não sejam de carta marcada, sejam licitações realmente isonômicas e que todo mundo participa por igual e não tem nenhuma vantagem, né, que não esteja colocada em cima da mesa. Então, se contrata pelo menor preço. Todo mundo contrata hoje pelo menor preço. Quando você tem menor preço, também você tem dificuldade de colocar tecnologia, exceto que seja vantajosa para você. Poucas empresas se dispõem a pagar um valor a mais porque está colocando uma tecnologia que ela enxerga que possa trazer um valor maior para o projeto dela. Na vantagem do setor privado é que se você conseguir convencer a empresa de trazer essa tecnologia para dentro, ok, ela paga. Eu lembro, e aí vale um comentário sobre isso, quando a gente foi fazer Viracopos, pelo desafio que tinha que fazer, pelo prazo que tinha que fazer, a primeira coisa que eu fechei com os acionistas quando eu assumi o projeto foi o seguinte: eu não vou contratar pelo menor preço, eu vou contratar pelo melhor preço. O que é o melhor preço? Eu vou selecionar empresas com capacidade, com tecnologia, com conhecimento, com experiência, para fazer aquilo que eu preciso, no prazo que eu preciso, na qualidade que eu preciso. Selecionando essas empresas, aí eu vou fazer uma cotação entre elas, tá? Mas eu não vou ao mercado nivelar e sair contratando qualquer uma. Por quê? Porque lá a gente tinha um problema muito sério de prazo, né? Se a obra não terminasse no prazo, tinha uma multa absurda, e para depois dessa multa, cada dia de atraso tinha uma multa ainda muito maior. Então a gente contratou, ao fazer Viracopos, empresas que tinham tecnologia. A gente trouxe empresas que tinham tecnologia porque a gente enxergou que a tecnologia que a gente estava trazendo, tanto na área de topografia quanto nas outras diversas áreas, agregava valor para a gente na qualidade, no prazo. Um pouquinho a mais de custo, mas o custo adicional nos garantia o prazo e a gente evitaria ter multa, porque aí daria o custo final menor do que se a gente arriscasse ter multa. Então, a grande questão hoje, Alexandre, é você trazer para dentro do seu projeto, você aí como militante da área de topografia, convencer as empresas de que o seu trabalho é diferenciado em relação aos demais pela qualidade que você vai agregar ao projeto. Tá? Quem está contratando, às vezes não tem o conhecimento da engenharia necessária para fazer essa segregação, né? O que é joio, o que é trigo, o que eu vou trazer de valor, o que eu não vou trazer de valor. Eu cumpro o rito de um determinado termo de referência que me foi passado e é aquilo que eu vou contratar. Então, infelizmente, o demandante também no setor privado é preço. João, para a gente finalizar, eu sei que você é expert aí nos modais de portuário, ferrovias e estradas. A gente teve aí nos últimos 6 anos, aí, contando os 2 do Lula agora e os 4 do Bolsonaro atrás, 6 anos, a gente teve uma mexida muito grande nesse modal, essa passagem tentando tirar um pouco da rodovia e passando para cabotagem, passando para ferrovia. Como você vê esses próximos anos nessa parte dessa infraestrutura aí, até voltada para a topografia, entender o que está para acontecer no Brasil, se tudo que está planejado der certo. Ainda vendo agora o governador nosso aqui do estado de São Paulo falando do trem Campinas-São Paulo, Sorocaba-São Paulo, São José dos Campos-São Paulo. Tá? A gente está vendo uma mexida muito grande na questão de ferrovia também, que foi lá 4, 5 anos atrás em relação a cargas, que é o que você fez lá, e agora pensando também na questão de passageiros. O que você pode falar para a gente? Bom, vamos falar primeiro do modal que está aí hoje, que é a joia da coroa, que é a rodovia, né? O Brasil ele consolidou um programa de concessões rodoviárias, está consolidado, está seguro, é um programa que tem segurança jurídica, às vezes ali tem um probleminha e tal, mas ele tem segurança jurídica, junto com saneamento, são os 2 setores que mais evoluíram
nessa questão de concessões, né? Não tem privatização, é basicamente concessão ou PPP. Então o setor rodoviário ele está consolidado. Daqui para frente, o que vai vir de obras de grande porte em termos de rodovia são através das concessões. O governo tem um plano aí de até o final do governo fazer 36 leilões de licitações e tal. E é possível, porque se pegou hoje um caminho, né, que o edital ele é muito, nós temos aí, a Verint tem estudado alguns processos de concessão rodoviária, a gente tem apoiado aí alguns empreendedores, e os editais são muito parecidos, porque o governo conseguiu pegar uma linha que está de acordo. Então, rodovia consolidada. Na questão de cabotagem, e aí eu vou juntar com hidrovia para depois fechar com ferrovia, tem ali ainda uma certa dificuldade de marcos regulatórios. Aprovou-se o marco regulatório da cabotagem, mas ainda não está uma coisa muito consolidada. Nós não temos esse hábito, né? O Brasil ele tem, por característica, o modal rodoviário, nosso transporte sobre pneu. Então, a cabotagem é um modal espetacular, mas ele ainda necessita um pouco de evolução, tanto do marco regulatório, quanto também de alterar e mexer e ampliar a estrutura portuária. Tá? Então, assim, a gente não tem uma estrutura portuária hoje capacitada para receber um transporte de cabotagem aí de grande valor. Né? Valor que eu falo, valor de transporte, de carga. A gente não tem. Nossos portos estão engargalados. O Brasil ele tem um problema que eu falo muito aí nas redes sociais, que é da porteira para dentro, pegando o agronegócio como do grande fomentador da infraestrutura. Né? Da porteira para dentro, nós temos um agronegócio de altíssima tecnologia, de primeiro mundo, né, com safras recordes, uma em cima da outra e tal. Da porteira até o porto, é gargalo em cima de gargalo. Nós temos gargalo de armazenagem, temos gargalo de logística de transporte, temos gargalo de infraestrutura portuária, temos gargalo de regulamentação alfandegária, tem gargalo de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Então, isso tem que ser tratado. Na questão da hidrovia, tem ainda também a questão, primeiro, do Brasil entender a necessidade e a sua facilidade de transportar carga através de hidrovia. Né? Claro que nós estamos falando aí de algumas hidrovias que precisam fazer obras complementares, tipo eclusas, melhorias. Hoje tem aí uma grande discussão no dia a dia aí, que é o tal do Pedral do Lourenço, lá no Pará, que para poder fazer a hidrovia ser produtiva, tem que fazer uma detonação de uma região de rocha, e aí fica o Ministério Público do Pará, não deixa fazer por causa de impacto ambiental, o outro aqui bloqueia daqui, o IBAMA bloqueia de lá e tal, então o modal não anda. Então tem também essa questão de meio ambiente que precisa ser verificado para que a gente possa desenvolver, sem dizer o período das cheias, né? Porque hoje nós temos a hidrovia do Paraguai com problema, a rodovia do Rio Madeira com problema, então temos essa questão aí. E para fechar, ferrovia. Ferrovia é um modal tradicionalmente complicado no Brasil, né? O Brasil ele começou o seu programa ferroviário através das autorizações ferroviárias lá no tempo do Império. O Brasil teve aí um desenvolvimento muito grande, né, na questão ferroviária. 99% da nossa malha ferroviária foi implantada pela área privada, com ou sem aporte público, isso eu já não sei dizer quanto que foi, mas quem pilotou a implantação dos projetos ferroviários no Brasil foi a iniciativa privada. Em 1957, o modelo ruiu, por causa da questão do fomento do modelo rodoviário. O modelo ruiu, criou-se a rede ferroviária, que muita gente acha que a rede ferroviária foi criada para desenvolver a ferrovia. Na verdade, ela foi criada para receber todo um passivo ferroviário que o governo estava recebendo, porque as ferrovias que tinham sido implantadas estavam sendo devolvidas para o Brasil, e o governo falou: o que eu faço com isso aqui? Aí montou a rede ferroviária, que criou, sim, né, linhas novas, fomentou o transporte, tanto de carga quanto de passageiro e tal, mas ela já pegou um passivo, né, um ativo funcionando, mas um grande passivo que era essas ferrovias deficitárias. E aí foi, até que em 1996 veio a
primeiro programa, 96, 1990, início da década de 90, veio o primeiro programa de concessão ferroviária, foi quando a MRS, o Rumo, VLI, Transnordestina, assumiram, né, a Ferrovia Teresa Cristina também, assumiram a malha ferroviária nacional, mas de lá para cá nós estamos patinando. Né? Você vê que a ferrovia não é um modal que está aí sendo construído. O governo passado retomou o marco regulatório das ferrovias, né, através do programa de autorização ferroviária, que nada mais é do que resgatar uma coisa lá de trás do tempo do Império, e soltou então um marco com alguns vetos do presidente para que pudesse ser feitos os projetos de linhas de ferrovia, principalmente short lines, porque as short lines não são interessantes para as atuais concessionárias, porque elas querem transporte de longa distância, as linhas alimentadoras para elas não são interessantes. Então, se você tem uma fábrica, você quer ligar numa ferrovia, você que faça a linha, ou vai por caminhão, ou vai por ferrovia. O problema é seu. Você que ponha lá, eu vou passar na minha linha, botar a carga em cima e levar para o porto. Então, começou-se, então, através das autorizações ferroviárias, trazer a questão dos projetos ferroviários. Só que isso parou, né? Parou agora em 2023, porque foi o Congresso, ele através do Senado, ele cassou 2 ou 3 vetos do presidente anterior, e aí, por causa disso, teve que fazer uma revisão no marco regulatório. A NTT parou de validar todos os projetos, porque ela tem que fazer agora o normativo interno dela, em função da nova lei do marco regulatório, sem os vetos do presidente, para que ela continue analisando o projeto. Hoje mesmo, eu até postei um texto, né, sobre isso, porque, ora, se eu protocolei um projeto lá atrás, e vou falar porque nós protocolamos, nós fomos contratados por um grupo do agronegócio para fazer um projeto ferroviário. Tinha uma norma. Eu protocolei o projeto para ser analisado dentro daquela norma. A norma mudou depois e a NTT não analisou, pô, eu vou ter que rever tudo que eu fiz? Não, eu fiz dentro de uma norma antiga, como se a lei estivesse retroagindo, né, para prejudicar, é aquela questão. Então, o que a gente põe é o seguinte, pô, analise meu projeto dentro da lei que estava. Daqui para frente, quem fizer, faça dentro da nova lei. Bom, eu sei que tem hoje 110, 120 projetos parados na NTT para ser avaliados. Então, o modal ferroviário, ele deu uma parada. Tá? O que tem acontecido no modal ferroviário hoje? Está sendo feita uma ferrovia através da autorização ferroviária estadual no Mato Grosso, pela Rumo. Senador Vicente Vuolo, é uma rodovia que está sendo feita lá na região de Rondonópolis. Continua as obras da Transnordestina, mesmo assim, sem o trecho Salgueiro-Pecém. Continua as obras da FICO, que está sendo feito pela Vale em função da negociação, da renegociação da ferrovia de Carajás. Né? Está sendo feita a FIOL, né? FIOL 1 está sendo feita pela BAMIN, a FIOL 2 está sendo feita pelo governo federal. E, basicamente, é isso. Tá? E agora, São Paulo soltou agora o trem Intercidades, trem de passageiros, São Paulo-Campinas, com parada em Jundiaí, vão ser 2 trens, um sai de São Paulo, vai direto para Campinas, que é o trem expresso, o outro sai de São Paulo, para em Jundiaí, Campinas, que é o trem que eles chamam de parador. Tá? Então eles vão correr em linhas separadas, dentro do mesmo projeto, mas em linhas separadas. Você pode pegar o expresso ou você pega o parador. Basicamente é isso. O resto de ferrovia que está sendo feito são os metrôs de São Paulo, que aí é dentro do programa de mobilidade urbana. Ou seja, muito pouco para um país que precisa trabalhar muito essa questão do transporte logístico. Muito obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. A gente está aí há 37 anos militando nesse setor de infraestrutura. Resiliência não nos falta. Acreditar no Brasil é uma coisa que a gente acredita, que senão a gente não estaria trabalhando nesse setor. E eu queria fechar com um jargão que eu uso nas minhas postagens aí na rede social. O Brasil tem pressa de obras prontas. Não podemos esperar mais. Gente, foi um prazer. Muito obrigado. Né? João, quero agradecer por essa aula que você nos deu aqui. Tá? Fico muito feliz
de estar aqui com você, tá? Eu quero Obrigado, Alexandre. mandar um abraço Prazer para é todo você, meu. para velho, para a família, Muito obrigado. tá? E que você tenha aproveitado aí essa aula aqui de engenharia civil para gente. E a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista.